Gente, super obrigado pelo interesse, o convite está espetacular aqui. O tema é consciência ecológica e civilização no século XXI. Poderia transmitir a ideia que eu pensei em chegar aqui e dizer temos que aumentar a consciência, etc, etc, etc. Nada disso. Pelo contrário, meu único objetivo é perturbar bastante as mentes, mas jamais que vocês me sigam. Por duas razões. Primeiro, que meu irmão Bussunda dizia que todo economista brasileiro é careca. Eu perguntava por quê, meu irmão Bussunda, ele dizia que são mais de 30 anos, todo santo dia sai, meu Deus, errei de novo. Mas em segundo lugar, porque nós vamos falar de um tema, crise ecológica global, que é tão urgente e grave num certo sentido, que não sigam ninguém. Se a gente seguir alguém, o Obama, o IPCC, qualquer um, e esse alguém tiver certo, ok, demos sorte, correu tudo bem. Se esse alguém tiver errado, não tem tempo de voltar atrás 2 décadas, 3 décadas e começar de novo. Então, o que nós precisamos é um entendimento muito claro da pergunta. Não é de uma cartilha, não é de um caminho, esse é o caminho do bem, etc. e tal. É qual é a pergunta. E aí nós, 7 bilhões de cérebros, com a nossa criatividade, vamos ver se, não do ponto de vista tecnológico, isso é o mais simples, do ponto de vista do que nós somos, os humanos, nós vamos ver se conseguimos evitar uma situação bastante grave e iminente, a gente já fala dela. Um psicanalista francês, que minha mãe me fez conhecer os textos, André Green, tem uma frase muito apropriada e, além do mais, brilhante. A resposta é a infelicidade da pergunta. Respostas não são importantes. Resposta a gente pega, vai lá e faz. Pergunta não. Pergunta incomoda, angustia às vezes, mas certamente instiga, transforma. Caso ou não caso, viajo, aceito esse trabalho, vou por aqui, eu vou por ali, quem eu sou? E nós temos uma pergunta. A pergunta é, seremos capazes, no tempo curto que temos, antes de fazermos um péssimo negócio, um mau negócio nós já fizemos, já estamos bem atrasados. Mas antes de fazermos um péssimo negócio, seremos capazes de construir alguma coisa que se possa efetivar como esse rótulo desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável? O que é isso? Qual é a questão que nós temos para enfrentar? Uma primeira tentação é dizer que nós estamos estragando a natureza do planeta. Eu costumo fazer uma brincadeira quando vou em escola pública, escola privada, faço muita palestra. Uma brincadeira ligeiramente sacana, as professoras são heroínas, mas funciona sempre para... E eu pergunto assim, quem acha que a gente está destruindo a natureza do planeta e devemos assumir nossas responsabilidades socioético-ambientais e salvar a natureza do planeta? E todo mundo... E aí eu digo, acho isso uma besteira. E por que é uma besteira, na minha opinião? Porque quando a gente analisa a realidade, a gente tira dessa análise uma das dimensões que a realidade tem, o tempo. E por onipotência narcísica infantil da humanidade, e já vou falar dela de novo, a gente acha que o tempo é o nosso tempo. Não é, o nosso tempo é curtinho. É mais curtinho do que o ponto perdido entre os trilhões de galáxias do que nós somos. Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2000, faraós construíram pirâmides há 5.000, 4.000 anos, a agricultura tem 11, 12 ou 13 mil anos, a evolução cognitiva 70.000 e o Homo sapiens, nós, Deus mandou Adão dar nome às coisas e nós nos denominamos Homo sapiens sapiens. Homem que sabe pra caraca. E agora é que nós vamos descobrir
se o somos. O primeiro Homo sapiens, igualzinho a nós, que bem educado estaria aqui sentado pensando, concordo, discordo, Flamengo e Botafogo, como é que vai ser, o que for, tem 200 mil anos. A vida no planeta Terra, eu vou apelar ao senso de proporção de vocês, tem 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular tem 660, 670 milhões de anos. A maior parte do tempo foram bactérias. Se a gente pegar só a vida pluricelular e plotar num relógio de 24 horas, nós, os humanos, chegamos aqui nos últimos segundos. Nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos antes de nós chegarmos, o planeta já passou diversas vezes por problemas mega, giga, incomensuravelmente maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa sonhar em fazer daqui a alguns séculos. A ideia de que nós somos poderosos, vamos estragar a natureza do planeta, é a confusão entre ser a imagem e semelhança de Deus ou acreditar que somos deuses. Não somos. Foram 30 e tantas extinções, 15 muito fortes, e 5 têm o nome técnico em biologia e geologia de as grandes extinções. Se a humanidade existisse em qualquer uma delas, com todos os poderes que ela tem hoje, a NASA, o exército norte-americano, eu ia falar Petrobras, mas não dá mais. O piquenique, o Flamengo, etc. A probabilidade de sobreviver um de nós, eu não vou dizer zero, deixa de ser ciência, toda ciência é probabilística, mas tenderia fortissimamente a zero. Nós somos topo da cadeia alimentar, se 50%, 60%, 70% das espécies se extinguem, é praticamente inevitável que a gente se extinga. O que a ciência nos diz depois de cada um desses 5 grandes episódios? Num tempo que para nós é inimaginável, é fácil de calcular, 5 milhões, 10 milhões, mas é impossível, tentem pensar nesse tempo. Em 5 a 10 milhões de anos, os faraós foram há 5 mil anos, em 5 a 10 milhões de anos estava tudo aí de novo. Sem nós. Se nós destruirmos tudo, em 5 a 10 milhões de anos está tudo aí de novo, mais biodiverso, porque os designs de ponto de partida são mais numerosos. Da primeira vez, só bactérias, todos os filos da vida. Da segunda vez, tem bactéria, barata, trilobite, besouro, tem mais de 10 mil tipos de besouro, sempre sobra um besouro. E começa tudo de novo com designs até mais variados, uma biodiversidade ainda mais maravilhosa. Quem tem um problema não é a natureza do planeta, nós não somos deuses. Quem tem um problema somos nós, os humanos, e a natureza do nosso tempo. É absolutamente legítimo, foi parte da minha vida, mas não é certo ou errado ter também a natureza como do nosso tempo como valor. Então, eu sou do WWF, da CI, da TNC, eu Bico Leão Dourado e Silva Jardim, gastei tempo, recursos. Mas isso, desculpem a expressão coloquial, isso é porque eu sou um ser humano, eu amo o que eu quiser, ninguém tem porra nenhuma a ver com isso. Mas não é esse o tamanho do problema. O tamanho do problema é, nós vivemos durante muito tempo, 200 mil anos, de variadas formas. Nós fomos caçadores-coletores. Era uma vida harmônica com a natureza, mas era uma vida muito ruim, tá? Não sejam, ninguém precisa concordar, mas a expectativa de vida era 38 anos, 35 anos, e 40% dos homens morriam com uma cacetada na cabeça de outro homem. Então, eu sou ligado ao movimento indígena, mas, pelo amor de Deus, a vida melhorou muito. Depois nós nos tornamos agricultores, 12 mil anos, criamos as civilizações-estado, Mesopotâmia, Egito, Níger, China, Maias, e apenas nos últimos 250, 300 anos, só nesse tempinho, a vida passou a ser assim como ela é agora. Essa explosão de ciência, tecnologia, transformação incessante e crescimento, 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 crescimento. Por um lado, foi maravilhoso. Vivemos 80 anos, a mortalidade infantil diminuiu muito. Por incrível que pareça, mas estatística robusta, a violência diminuiu, mesmo considerando
Segunda Guerra, Primeira Guerra, etc. e tal. Não resolveu muitos problemas, continua havendo 1 bilhão de pessoas sem água potável, mais do que isso de pobres, uma desigualdade imensa. Mas houve um problema fundamental, que é o problema das nossas vidas, e faz com que nós estejamos vivendo uma revolução do porte do Renascimento, do porte do Iluminismo, maior do que tudo o que aconteceu no século XX. Olha que essa frase é pesada, né? Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, crise dos anos 20, grande recessão de 29, nazismo, fascismo, comunismo, Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, Guerra Fria, Vietnã, Cuba, queda do Muro de Berlim. Eu estou dizendo que tudo isso é pequenininho, é peanuts, como dizem os americanos, amendoinzinho, comparado à revolução que estamos vivendo agora. É que quem está no meio do Renascimento não sabe disso, só acha que tem um maluco pintando o teto da capela de jeito diferente. Qual é o problema? É que nesses 300 anos nós acreditamos numa lenda mística, numa bobagem, que todos perceberão como bobagem. Isso não é mais ciência complexa, é informação e álgebra, e todos aqui sabemos. Nós acreditamos que existia free lunch, almoço grátis, que era possível viver num lugar finito, planeta Terra, quase um sistema fechado. Não é fechado porque entra a luz do sol e sai alguma radiação, mas praticamente fechado, e que a gente podia usar e gastar à vontade, e que nós acreditamos que Deus nos expulsou do paraíso, mas se arrependeu e mandou o arcanjo Gabriel com uma bandeja dizendo: sirvam-se, sirvam-se. E simplesmente isso não é verdade. E nós acreditamos nisso por tempo demais. Se o planeta fosse 10 vezes maior, essa nossa conversa seria daqui a alguns séculos. Se a população humana e seu impacto ambiental fosse 10 vezes menor, a nossa conversa seria daqui a um século, algumas décadas. Mas acontece, repito, não é ciência complexa, é informação e conta, que é agora. Nós temos poucas décadas para mudar de civilização e deixarmos de ser uma civilização que está ultrapassando o que se convencionou chamar na ciência de limites do planeta. Não são limites do planeta, o planeta está se lixando. O planeta está com coceira. Se a gente encher muito o saco dele, ele se livra da coceira. Mas são limites da capacidade do planeta de se recompor na medida em que a gente usa essa maravilha e devolver para nós certas condições que são indispensáveis à vida. Solo, clima, água, biodiversidade. Há muitas maneiras de calcular isso. Na academia, o mais famoso é do Instituto de Estocolmo, o professor Roxton, 12 limites do planeta que já estão sendo atingidos, 3 que foram largamente superados. Por isso eu disse que já fizemos um mau negócio. Um tem a ver com agricultura e nitrogênio, mas a ciência é muito recente, 5, 6 anos. Então, nós vamos ter que produzir alimento para 10 bilhões de pessoas, com muita ciência, muita tecnologia, mas outra completamente diferente da atual. Com muita agroecologia e coisas desse tipo, porque nós estamos matando a vida dos oceanos com tudo que acaba sendo carregado para lá. O outro é biodiversidade. Não porque eu e vocês, ou a maioria aqui, ame o urso panda, o urso polar, o beco-leão dourado, mas porque nós estamos destruindo a vida, preste atenção a essa frase, ela é técnica, científica, numa velocidade maior do que a velocidade em qualquer um daqueles 5 episódios que foram denominados as grandes extinções. E nós não sabemos o que isso vai significar. Isso é um risco que a gente não pode correr. E o terceiro é mudanças climáticas. Nós temos um tempo curtíssimo, de 20, 30 anos, para abandonar a civilização dos combustíveis fósseis e criarmos uma economia de baixo carbono, um jeito completamente de viver sobre todos os aspectos. É muito pouco tempo. Empresas vão falir, cidades vão mudar. A mais acelerada transformação de toda a história da humanidade. Mas é uma conta trivial.
Então, terminando, nós temos pouquíssimo tempo para descobrir e construir quem nós somos, os humanos. Cabe a nós, especialmente aos jovens aqui, responder a uma pergunta inédita. Ama o próximo. O cara que vai nascer daqui a 20, 30, 40 anos é meu próximo? Eu devo trazer a valor presente vários custos e mudar tudo numa velocidade tão espantosa para que o mundo daqui a 40 anos ofereça a ele o que oferece a nós? Ou eu não sou assim, o Homo sapiens não é assim, os homens e as mulheres não são assim, e vamos viver as nossas vidas do melhor jeito que der, e ele que viva a dele daqui a 40, 50 anos. É a primeira vez que a gente tem essa pergunta em mãos. Nós vamos respondê-las nos próximos 20, 30 ou 40 anos. Muito obrigado.